Então, quer dizer que você já tem tudo para começar o seu cultivo. Seus equipamentos de cultivo, painel, estufa, exaustor, filtro de carvão, já comprou tudo disso. Já comprou todos os insumos que você precisa para fazer seu solo orgânico e também seu solo no mineral, seu cultivo, né, no mineral, os fertilizantes sólidos, a fibra de coco, a perlita. Então, vamos supor que você já tenha tudo e que a gente já está preparado para começar. Só que, cara, para começar a gente precisa de mais algumas etapas falando de preparo. Como é que a gente vai preparar esse solo bem para ter tudo que a gente quer ali da melhor forma, né? E também qual a importância desse preparo? Por que eu falo tanto de preparo? A gente vai ver tudo isso aqui hoje. O Guia Parte 4 voltou e tá aí para ficar, não tem jeito! Vocês pediram muito, galera, então tamo aí de volta. Até peço desculpas porque, cara, foi 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se não me engano, nesse último mês, nesses últimos 30 dias, né? A gente viajou 2 ou 3 vezes. Eu tive que fazer um grande escrito para o meu projeto de mestrado. Então, caraca, foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente estava com muita entrevista gravada, então soltamos muita entrevista no canal. Mas agora o guia voltou no seu planejamento normal, um por semana. Então, vamos que vamos. Tô energizado. Ninguém vai mais me segurar. Energizado, hein, editor? Você não me segura mais, mano. Tô aqui com o guia e vamos chamar-lhe. Chama. Quem tá animado pro guia, comenta. Guia completo para cultivar, parte 4, o preparo. Então, vamos falar disso aqui. Uma breve introdução, né? Para vocês não esquecerem. O que é cutilate, o que é o cadu, blá blá blá. Importância do preparo. Preparo do solo orgânico. Como é que funciona? Misturando solo, hidratando o solo, cozinhando, manutenção desse solo. Cara, pro solo orgânico, esse preparo, ele é mais importante ainda do que pro mineral, vocês vão ver. Pro mineral é um pouco mais simples. A gente só tem 3 etapazinhas. Basicamente, higienização, tamponamento e uma dica especial com base em artigo científico que a gente já até conversou sobre isso aqui no canal. Então, fica aí a dica especial. Quem já sabe, já tá ligado. Então vamos, galera. Antes da gente cair no Guia 4, eu queria falar com vocês de 2 coisas. Cara, se você quer começar a cultivar, baixa nosso e-book. Nosso e-book é basicamente a teoria de tudo que a gente viu aqui, eu explicando em vídeo, né? Porque, cara, já tá tudo escrito lá. A gente tem um e-book de mais 110 páginas falando tudo sobre como cultivar, o passo a passo, nossa metodologia. Mas lá a gente fala só do orgânico. Vamos fazer essa melhoria para falar do mineral lá também. E também, cara, nossa comunidade no Telegram. Já somos mais de 1.600 membros. A galera tira muita dúvida lá, conversa lá, fala de cultivo lá. É uma comunidade muito boa para você bater um papo. Então, vamos que vamos. E, para quem não me conhece ainda, esse guia é o Guia Parte 4. Eu já falei disso nos outros, mas basicamente, resumidamente, vamos lá, rapidão. Eu sou o Cadu, sou engenheiro de produção, me formei lá na UF, Universidade Federal Fluminense. Eu sou paciente medicinal desde 2015, 2016 e tenho habeas corpus. Eu sou pesquisador canábico, já fiz algumas pesquisas e estou animado que estou entrando no meu mestrado para fazer mais. Então estaremos com mais pesquisas aí em breve. Eu sou um dos fundadores daqui da Cultilite, a gente começou a trabalhar na Cult em 2019. Já estamos nessa mó tempão. E também fundei o grupo de pesquisa Respect, que ainda não publicou nada, né? É um grupo bem novo que a gente fundou esse ano, mas que a gente está se colocando nos lugares para fazer acontecer. Então, é assim que funciona. Então, vamos falar de preparo! Então vamos lá, galera. Eu trouxe aqui uma pesquisa para ilustrar o porquê que eu acho que tantas pessoas acham que é tão difícil cultivar, né, cara? Então, galera, essa pesquisa aqui, se não me engano, é de 2016. O nome da pesquisa tá aqui do lado, ó. Padrões globais do cultivo doméstico de cannabis. Basicamente, eles pegaram cultivadores que cultivam, assim, em escala individual, fizeram algumas perguntas, todo um formulário para conhecer mais sobre quem cultiva, quem é essa persona que cultiva, né? Então, basicamente, perguntaram a idade, como você mora, salário, esposa, por que você cultiva, todo o papo medicinal.
E aí teve uma parte que eu achei muito maneira, foi de sucesso no primeiro cultivo. E olha que legal. Nessa pesquisa foram entrevistadas 6.200 pessoas. E 33% não conseguiram colher de primeira, o que eu acho que é um número até relativamente baixo pelo que eu vejo aí na internet. Tipo, é difícil você no seu primeiro ciclo, você mandar bem logo de cara, porque é muita coisa acontecendo. Geralmente isso acontece com a galera que ou estudou muito, ou tinha um amigo mais experiente guiando, ou pegou o e-book da Cult e já começou sem errar bobeira, né? Tô brincando. Mas é isso. Pegou um método, né? Ó, e olha mais dados. 11% precisaram de 2 ou mais tentativas até colher. Cara, 11%, a gente tá falando de quê? Pô, quase 700 pessoas. Quase 700 pessoas. Tipo, não é pouca gente. 7% que responderam à pesquisa ainda não conseguiram colher. Então, galera, é uma galera. Cultivar é difícil, mas na minha opinião não é. Mas por que algumas pessoas acham difícil? E eu tenho algumas opiniões sobre esse tema. Por que algumas pessoas acham tão difícil cultivar? Vamos lá. Isso ocorre por dois pontos principais, na minha opinião. Falta de conhecimento. Tipo, se a pessoa não procurou conhecimento ou simplesmente não achou uma fonte boa para pegar todo o conhecimento de uma única fonte, que isso também é importante, porque quando você está começando, você vê um conhecimento aqui, aí um outro aqui, aí aplica a dica de uma parada em outra que você nem sabe, às vezes é um método de cultivo completamente diferente. Você está vendo aquilo ali, só que você não sabe que tem métodos de cultivo diferentes. Aí acaba que você aplica coisa que deveria aplicar em um, aplica em outro. Aí quando vê, você tá dando flush no orgânico, colocando gelo no solo, fazendo um monte de loucura e aí se complicando. Esse seria na minha experiência, falta de conhecimento sobre o tema, o que é normal para quem tá começando. Na segunda opção, seria falta de preparo, cara. Falta de preparo. E cultivar sem preparo é muito difícil. Porque consertar erros é mais difícil do que evitá-los. Então, eu coloquei 2 fotos aqui que a gente já recebeu nas nossas DMs aí da vida, só para vocês verem. Esse aqui, a primeira foto, o mais comum. O cara germina a semente em qualquer solo lá que ele tem, porque é isso. Tipo, pô, aqui é terra, logo terra serve para planta, logo eu vou colocar a semente aqui e aí vai ver completamente, tipo, isso aqui parece barro. Essa planta, cara, não vai sobreviver ali, não vai se desenvolver ali, não vai dar boas flores ali, sacou? E pra gente resolver algo que foi cultivado no barro, como a gente vai levar o cultivo ali, cara? É muito mais difícil. Só de imaginar eu já fico... Pô, não sei, é muito mais difícil. E nesse outro aqui, seria um usuário cultivando também com substrato aleatório que ele, sabe, cavou lá do jardim, colocou no vaso e tá ali. Só que, cara, aí tem vários problemas. E como você resolve problemas de solo que você não sabe direito qual é o solo, qual é o problema? Pode ter colocado até bichinho ali no solo, no grow. Então, cara, é difícil trabalhar, é difícil cultivar assim, porque as soluções, a gente vai ter sempre que ficar procurando uma solução. Basicamente, a cada semana, a gente vai ver uma nova coisa ali, tipo, um novo problema. Tipo, caraca, agora as folhas de cima estão amarelando. E agora, como é que eu vou resolver isso tendo esse solo que eu não sei o que tem? Sacou? Esse tipo de coisa que faz com que a gente fique muito atrapalhado, principalmente no início. E também tem um bagulho que eu chamo de logística do erro. E quanto mais você erra, mais você se atrasa e mais os erros ficam sendo punitivos, porque o erro tem uma logística. Então, por exemplo, notei um problema aqui nessa planta. Caraca, para eu resolver esse problema, eu vou ter que comprar uma parada, porque às vezes eu não tenho, então demora para chegar, ou até eu ir lá comprar. Então, tipo, a planta fica sendo mais danificada só por conta dessa logística de eu ser iniciante e não ter as coisas necessárias para também resolver aquele erro, né? Então, cara, cultivar despreparado é muito difícil, E, cara, cultivar não é difícil. O que é difícil é resolver esses problemas, né? Se a gente vai aqui Isso aqui é o Grow Weed
Easy, né, cara? Muito bom. Ele tem essa aba de Plant Doctor, que ele fala basicamente de todos os problemas que tem na cannabis, como é que você resolve, blá blá blá. Então, cara, é uma página muito grande, ó, vocês estão vendo, tipo, deficiência de cálcio, deficiência de sei lá o que, calor, parte amarela de baixo pode ser isso, parte amarela de cima pode ser outra coisa. São uma dezena de problemas que a gente pode ter. E tem inclusive essa tabelinha até que ajuda bastante a gente a identificar. Mas para um iniciante, isso aqui é a parte mais difícil. Então, o que eu espero aqui? Vamos evitar que problemas aconteçam. Então vamos fazer um bom preparo para evitar todas as deficiências, todos os excessos. Vamos ter uma boa receita de solo para a gente já acertar logo de cara. Esse é o nosso plano. Porque, ó, resolver problemas é muito difícil, diagnosticar para iniciantes é difícil também. E, por fim, cara, uma outra coisa é que o mesmo problema pode ter várias causas. E quando você é iniciante, isso é mais difícil ainda. Então, por exemplo, caraca, tô tendo problema de amarelamento nas folhas de baixo. Cara, pode ser pouco nutriente, pode ser alto pH, pode ser baixo pH, pode ser problema na rega, sacou? E o iniciante, ele vai ficar tipo, como? Qual é de fato? Qual é de fato? Então, vamos evitar esse tipo de problema com o nosso preparo maravilhoso. Por quê? Cultivar preparado, cara, é muito mais fácil. Por exemplo, essas plantas aqui, elas estão sendo levadas no supersolo, basicamente crescendo assim, 20 dias, do 12º até o 25º dia delas, crescendo sem que você faça nenhum tipo de entrada de fertilização. Crescendo porque o supersolo já tem tudo que elas precisam, equilibrado, já foi descansado. Então as suas plantas vão crescer sem problema, cara. É menos chances de você ter problemas de nutrição, e não lidar com o problema é muito mais fácil também. Menos chances de ter problema de aeração no solo, igual aquele mano que germinou ali no barro, que pode causar apodrecimento nas raízes futuramente. Diminui essas chances. O crescimento vai fluir de maneira otimizada, acelerada, os rendimentos vão ser maiores e vai ser muito mais fácil cuidar das plantas, cara. Vai ser muito mais fácil o manejo. Então, por isso que a gente quer preparar muito bem o solo, o substrato, para a gente ter o melhor cultivo possível. Então vamos lá, vamos já falar de misturar o solo orgânico. Já comprei todos os ingredientes, ó, esse mano aqui é do Build a Soil. Se você quer misturar seu solo orgânico da maneira mais detalhada que ele manda lá no canal, ele tem um vídeo no YouTube, Mixing Soil, alguma coisa Mixing Soil. É basicamente 50 minutos só falando dessa parada. Essa, cara, é a parte chave do cultivo orgânico. É a parte que você mais vai ter trabalho do super solo. Mas também, isso você tem que entender que também é só a única parte chata do cultivo. Depois disso, é só você só na aguinha, só na aguinha. Então, vamos gastar muita energia aqui mesmo. Olha, nota como ele pega as pedras grandes, quebra todas as pedras grandes com a mão. Isso é muito importante para não ter nem nada concentrado ali. E olha essa coisa legal, para grandes volumes, você pode fazer essa mistura numa lona. Se você não vai misturar tanto solo assim, você pode fazer num reservatório normal, na caixa organizadora de 50 litros, se você for misturar pouquinho. Mas se você vai misturar muito, mais de 50 litros, uma lona é baratinha, você espalha bem, pega uma pazinha, já vai amassando tudo, já vai quebrando tudo. Assim é muito bom. Geralmente eu vejo a galera mais experiente fazendo com a lona, porque você consegue ter certeza e misturar muito bem. É muito fácil de misturar. Já na caixa organizadora, não é tão fácil assim. Ainda mais se for muito só. Então, beleza. Vamos começar a hidratar. Já misturamos, colocamos tudo aqui, não tem nenhuma pedra, tá perfeitinho, vamos hidratar. Cara, hidratar também é uma parte muito importante, porque inicialmente o solo, quando você misturar tudo aquilo ali, turfa, perlita, todos os minerais, ele vai ter características hidrofóbicas. Então a gente vai jogar água, ele vai meio que fazer uma barreira, pá, e a água vai molhar só o exterior dele, mas não molha o interior, porque ele tá hidrofobia. Então, tipo, a água vai criar um caminho e vai escorrer. Então é muito importante que a gente regue muito devagarzinho esse solo. O mano do Build a Soil, ele até usa um aspersor. Isso é um aspersor. Cara, é como se fosse
um jato de água de alta pressão, né? É como se fosse isso. Só que esse não é de alta pressão, mas é como... É bem similar, é um jato d'água. Ele usa esse jato d'água que dispersa muito bem a água para regar bem lentamente, né? Olha aqui. Esse é aquele que você faz a pressão assim. Muita gente usa isso para fazer os foliares, né? Muito bom para foliar. Você não necessariamente precisa de algo assim, mas só entende a importância de regar devagarzinho, né? Você não quer criar um lamaçal aqui. O aspecto, ele tem que ser úmido e não encharcado. Esse momento aqui já é um bom momento para você já molhar seu solo com um chá aerado de humus. Se você quiser saber mais sobre ele, a gente já tem uma receita lá no nosso blog. E olha, essa é a parte mais importante. Como é que você sabe que está na umidade correta? Você vai pegar uma bolinha assim e forçar. Tá vendo como a bolinha não fica firme? Então, não tá molhado o suficiente ainda, tá muito seco. Tá vendo como tá se soltando, se desfarelando, ainda tá farelento? Então, ainda precisa regar mais e misturar mais. Essa vai ser o ápice do trabalho da galera do Super Solo. Misturar, regar, misturar, regar. E você quer fazer devagarzinho mesmo, então não tem como acelerar essa parte. Essa parte, ela é vital, vital. E aqui no final ele vai mostrar como é que fica quando tá na umidade correta, né? Olha as estratégias que você pode fazer com a lona. Ó, ainda parece estar sequinho. Mas ó, olha como fica firme e sem vazar água. É basicamente isso que a gente quer. A gente quer que fique um firme que a gente amassa e fica a estrutura ali, só que não tá vazando água ainda. Então, galera, chegou basicamente nesse momento. O solo tá hidratadinho. Agora a gente passa para outra parte. Então, galera, vamos lá. O que seria essa parte? Vamos lembrar. Aqui a gente adicionou o quê? Micro-organismo, humus, composto, 1000 coisas. Biochar, que os micro-organismos adoram. Muita coisa que tem muito micro-organismo. Então, cara, esses micro-organismos vão começar a se ativar, vão começar a consumir os compostos, vão começar a trabalhar ali. Esse solo, ele vai aquecer bastante devido ao processo de decomposição. Então o solo vai entrar no que chamam de fase termofílica. Vão ter muitos micro-organismos presentes e a temperatura desse solo vai subir legal. Deve ficar uns 40 graus, em alguns casos chega até 60, dependendo da receita do solo. E é muito comum que nesse estágio muitos nutrientes sejam quebrados, transformações químicas acontecem. Então, coisas que antes não estariam disponíveis para as plantas num formato que elas gostam, agora vão estar. Os micro-organismos já estão quebrando as coisas. Então as coisas vão estar mais acessíveis para as plantas consumirem. Isso é muito importante. Então por isso que a gente deixa o solo, depois de preparar, 14, 21 dias, 2 a 3 semaninhas descansando. Só para a temperatura dele abaixar e isso acabar que não danificando as raízes, né? Que isso pode ocorrer. A gente deixa ele dar uma abaixadinha de temperatura e se estabilizar. Geralmente, nesse estágio, a gente faz uma manutençãozinha. Manutenção, basicamente, seria o quê? Cobrir, por exemplo, guardei todo o solo que eu misturei, guardei aqui. Cara, cobre isso aqui com um pouco de feno, para ele não ficar exposto e perdendo a umidade, assim, pro ar. Então, é muito bom você cobrir. Cobriu, aí você vai manutenção. Manutenção basicamente é adicionar água lentamente, só para manter a umidade dele naquele nível que a gente tinha conversado inicialmente. Porque depois de, por exemplo, vai deixar ele 21 dias parado, cara, depois de 7 ele já vai ter perdido umidade. Então a gente quer voltar com essa umidade. Mas lembrando que a gente não quer nada encharcado. Tem que ser úmido, cara. Não é molhado, não é pegar o solo e tá pingando e vazar embaixo. Nada disso. É úmidozinho. Úmido. Então show, galera. Depois que fez isso, só aguardar ele 21 dias e já vamos começar a usar. Só que antes da gente usar, vamos falar também agora da galera do mineral, né, mano? A galera do mineral não pode ficar esquecida. Vamos lá. Como é que a gente prepara a fibra de coco? A fibra de coco é bem mais fácil. Eu gosto de fazer nessas caixas organizadoras aqui mesmo, com tampa. Primeiro, vamos higienizar. Como é que a gente higieniza a fibra de coco? Coloca a fibra de coco aqui. E aí, cara, eu chego com duas ou três panelas de água fervente. E aí, beleza. Jogo água quente ali e tampo. Cara,
já vai ficar uma temperatura altona. Para que a gente quer fazer isso? Quando a gente coloca numa temperatura muito alta na fibra de coco, basicamente a gente vai matar ovo de qualquer larvinha, larva, qualquer bichinho que esteja se mexendo, bactérias, fungos, a maioria deles morre acima de 60 graus. Então quando a gente já coloca essa água quente aqui e tampa, cara, vai ficar aquele vapor ali, vai manter uma certa temperatura e a gente já vai limpar de tudo. É basicamente isso. Meia horinha ali fechado e já podemos passar para a próxima etapa. E agora, vamos falar do processo que eu considero mais importante da fibra de coco, que é tamponar a fibra de coco. O que é tamponar e por que a gente precisa tamponar? Vamos lá, rapidamente aqui, basicamente falar de química. Cara, você já parou para pensar por que as deficiências de cálcio e de magnésio são as mais comuns quando a gente está falando de cultivo mineral? Por que isso acontece de fato? Todo mundo, você mostra a foto para alguém, a pessoa fala, pô, tá faltando cálcio e magnésio, tá cálcio e magnésio, cálcio e magnésio. Essa é a mais comum. Por quê? Porque, cara, na minha opinião, são pessoas que estão cultivando sem tamponar a fibra de coco. Então, galera, a fibra de coco, ela possui muitos cátions de sódio e de potássio, que são esse amarelo e esse verdinho. O que acontece? Ao invés do cálcio e do magnésio, que a gente está colocando ali na rega, irem para as raízes, irem para onde a gente quer que eles vão, o que acontece? Por eles serem negativos, eles acabam que se atraem com os cátions, que são positivos. Então o sódio e o potássio, eles se juntam com o cálcio e com o magnésio e viram uma outra parada. Eles meio que trancam aqueles nutrientes ali. Então a planta, a gente está regando, todo o cálcio, todo aquele magnésio, a fibra de coco está segurando na própria estrutura química dela e a planta não está recebendo. Então a gente coloca cálcio, calmag, cálcio, magnésio, ela está com deficiência, rega e não sente nada. Por quê? Porque a fibra de coco, ela fica roubando esses dois nutrientes que a gente quer entregar para as plantas. Então, o que seria tamponar? Tamponar seria resolver esse problema de sódio e de potássio. Basicamente o quê? Colocando muito cálcio e muito magnésio para já equilibrar essa situação antes da gente começar a cultivar e aí a nossa planta conseguir receber aquilo que a gente quer que ela receba. Basicamente, tamponar é isso. Então, vamos lá. Basicamente, para tamponar, cara, a gente precisa o quê? Eu recomendo fazer assim, ó. Você pode fazer em balde, você pode fazer na caixa reservatória. Para cada 10 litros de fibra de coco, você vai fazer 20 litros dessa seguinte solução, que seria 20 litros de água, é claro, 4 gramas de sulfato de magnésio, 19 gramas de nitrato de cálcio. Agora você vai pegar essa solução, misturar, regou e deixa descansando, hidratando por várias horas, 6 horas, por aí. E depois é só escoar a água, pronto, tá tamponado. Tem gente que é mais perfeccionista, que vai medir antes quanto é que estava o EC, ver se o EC da fibra de coco agora está parecido, faz um segundo tamponamento para garantir. Mas se fez uma vez, já é gol. Tem gente que já manda bem, nem tamponando, nem higienizando. Essa parte aqui, alguns consideram perfeccionismo, mas cara, é aquilo. O preparo evita problemas, então eu acho muito importante. Então, galera, a última dica especial para a gente fechar com chave de ouro. Esse também é um ótimo momento na fibra de coco para a gente inocular a fibra de coco com tricoderma. Por quê? A gente higienizou a fibra de coco. Show! Não tem mais nenhuma bactéria, não tem nenhum fungo aqui, basicamente. O que a gente faz agora, então? Tamponamos. Agora vamos inocular com tricoderma, cara. Aí vamos blindar nossa fibra de coco. Esse é um ótimo momento para a gente fazer essa inoculação. Esse estudo aqui, ele me mostrou algumas coisas. Tipo, primeiro, ele me mostrou aquilo que eu já sabia, que a tricoderma reduz a chance de você ter fungo na raiz, ter problemas na raiz, etc. Show. Isso já era um bagulho certo para mim, porque já tem muitos estudos disso. Uma outra coisa que ele mostrou, que também já tem muitos estudos disso, é que as plantas tiveram um crescimento melhor quando elas foram inoculadas com tricoderma. Show, também tem muitos estudos disso. Então, o que é certo é que reduz a incidência de patógenos no solo, melhora o desenvolvimento radicular. Cara, isso, a tricoderma já tem uma literatura absurda.
Mas o maneiro desse estudo foi que ele testou também utilizando a fibra de coco. E uma coisa que ele notou foi que quando você faz a inoculação de tricoderma, assim que você vai começar o cultivo, a população de tricoderma continua ativa e em níveis elevados até 4 meses depois. Então a gente só precisa inocular agora nesse momento. A população vai se manter alta. A tricoderma vai continuar trabalhando com a gente até o final, mesmo com rega mineral, mesmo com rega com fertilização. Porque a tricoderma ela é absurda, galera. Essa é a verdade. Então, eu recomendo que você inocule com tricoderma já a sua fibra de coco agora. E ela vai estar, cara, perfeita para o cultivo. Tanto ela quanto o cultivo orgânico. Então, ó, eu recomendo que vocês usem esse microarme aqui da Organolab, que ele tem esse tricoderma 250 ml, num preço super acessível e com muita qualidade. A gente tem até o cupom na loja do Organo. Organo já veio em live aqui, Danilo, muita gente boa, tá trabalhando com os micro-organismos ativos. Então, dá uma olhadinha lá, que o cara é brabo. Então, galera, sendo honesto com vocês, essa parte já acabou. E, cara, as próximas aulas serão bem rápidas. Bem rápidas, porque a gente já falou de tudo que tinha que falar, basicamente. Então, agora a gente vai falar na próxima. Germinação e mudas. Depois, vai ter uma só sobre vega e treinamentos. Então, vai ser a aula 6. E a gente vai terminar na aula 7 ou na 8. Falando de floração, técnicas no final da floração, secagem, cura e blá, blá, blá. Então ainda tem todo esse caminho, mas a parte mais difícil a gente já falou. A parte mais difícil também a gente já fez, que era nos preparar. Agora, cara, o cultivo vocês vão ver quão fácil é, principalmente no super solo. A gente não vai fazer nenhuma entrada, não vamos fazer nenhuma fertilização maluca. Não vamos. Não precisamos nos preocupar também com problemas nutricionais, porque já tá tudo ali, preparado, biodisponível, já como? Descansado, já curado, já transformado. Agora, galera, o bagulho tá perfeito. Agora é cuidar do ambiente que as plantas vão crescer. Então, show! Então, galera, esse guia merece uma parte 5. Vocês estão gostando? Então, deixa aí, comenta aí embaixo dessa moral, porque isso ajuda muito aqui a gente no canal. A gente tá, isso aqui exige todo um trabalho, todo um estudo. Tô aqui gravando 7 da manhã. Então, chama, pô. Então comenta aí, prepara o 73 se você gostou desse guia. A gente já vai fazer a parte 5 pra semana que vem. Mas, pô, vocês comentarem ajuda muito. Então comenta aí qualquer coisa que você tá achando, que achou que faltou dessa aula de preparo, o que você quer ver nas próximas, já é. E vamos que vamos. Galera, rapidinho, publi aqui no final. Se vocês não estão ligados, cara, a gente acabou de lançar toda uma nova gama de produtos lá na Cultilight, cara, que é basicamente a nossa, eu chamo de nossa nova tecnologia, porque foi basicamente isso que a gente fez. A gente trouxe produtos de iluminação de uma forma que não tinha aqui antes. Olha isso. Esse aqui é o Samsung 720 watts normal. Ih, tá até errado aqui. Enfim, olha ele. 720 watts normal. Chip pra caraca. O que é a nossa nova tecnologia? Nós lançamos os novos painéis, com o dobro de chip. O dobro de chip. Nota como tem muito mais, cara. Tu não consegue nem ver barra. Por que isso? A gente basicamente está usando um chip que é de uma família levemente menos eficiente, que é de uma família mais antiga. Só que a gente está usando a teoria da corrente elétrica, a teoria dos chips ao nosso favor. Como a gente está com um chip de geração mais antiga, a gente coloca mais chips. Nesse caso, quase o dobro de chip. Esse painel aqui, brabo, ele já tem uma quantidade de chip acima da média de mercado. Então ele tem 2040 chips LM301H. Esse painel aqui tem 3.264 chips LM281B mais Pro, cara. É quase o dobro de chip. A gente só não colocou mais porque não cabia mais. E qual é a teoria por trás desses chips, né? Por trás disso. A teoria é o seguinte. Quando um chip ele trabalha
numa corrente elétrica menor, ou seja, ele trabalha com menos intensidade, ele trabalha melhor, mais eficiente. Então ele emite mais luz do que ele emitiria. Então a gente coloca muitos chips, eles trabalham menos, trabalham mais frios e emitem muita luz. Então basicamente, esse painel aqui emite a mesma quantidade de luz do que esse outro modelo mais caro aqui. Essa foi a nova tecnologia que a gente chegou. Você não vai encontrar nenhum painel no Brasil com essa quantidade de chips aqui. Nenhum. Porque não existe. Isso aqui foi a gente que criou, a gente que fez. Então a gente está com toda uma seção de produtos LM281B mais Pro, que tem um custo-benefício top e com o dobro de quantidade de chips. 480 watts, 320 watts, 240 watts. Todos com chips dobrados, cara. Todos com chips dobrados. Olha a 480. A 480 normal, 1.224 chips LM301H. Show, muito bom. Essa aqui, muito boa, cara. Esse é um dos nossos melhores produtos. Mas esse nosso novo tem 2.448 chips, que é exatamente o dobro. É o dobro de chip. Esse painel aqui emite tanta luz quanto esse outro, que é um pouco mais caro. Então a gente reduziu cerca de 20% no preço desses produtos novos, trazendo essa New Tech da Cult Light, cara. E vai ter um vídeo só disso, mano, não tem jeito. Então, galera, peço desculpa aí, porque a gente demorou pra lançar esse vídeo. Chegou produto novo, a gente testou produto novo, subiu produto novo no site, eu viajei, eu tive que fazer coisas de mestrado. Então as coisas do YouTube saíram um pouco de ordem, admito. Esse guia já era pra ter acabado, mas vai acabar, porque se depender de mim é vídeo toda semana a partir de agora. Então, chama, galera. Acabei. Pô, curtiu o vídeo? Cara, deixa o like aí, deixa o comentário, fala alguma coisa comigo, aperta esse sino, se inscreve. Pô, mais de 60% não se inscreve, cara. Tu vê todo esse trabalho aqui, nossa, não se inscreve. Pô, isso chega a ser depressivo. Então, se inscreve aí, deixa essa moral, pô. Tamo junto, já é? Então vem comigo que a gente vai acabar esse guia. Esse mês, no máximo, já é? Então, vamos!